A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 20 de março de 2024, quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube, o canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube digitando O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que a Casa Espírita Maria de Nazaré tem as suas portas abertas de segunda a quinta para o funcionamento do bazar, de 13h30 às 16 horas. Então venham para cá. Peças novas, seminovas, lavadas, passadas com preço irrisório. As mais caras 10, depois cai para 5, 4, 3, 2 reais. É o meio que você tem de nos auxiliar. E também os jovens de até 18 anos venham para cá estudar conosco a arte de aprender, todas as sextas-feiras de 20 às 21 horas. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Guaraci Silveira. Uma boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, amigos aqui do nosso programa Espiritismo está no ar. A gente esteja pronto para aproveitar bem esse boa noite. Muito bem, Guaraci, vamos estudar Bom Combate. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 999387699 e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, que estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, fazei-nos compreender que cada um tem a grande responsabilidade dos seus atos. Isso nos torna pessoas importantes para Deus. Porque se fôssemos apenas criancinhas, as nossas responsabilidades seriam bem limitadas, mas já crescemos um pouco. Nesses milhões de anos de evolução como seres humanos, nós já adquirimos cognição, já adquirimos percepções e entroncamentos intelectivos que nos sustentam na busca de algo superior para todos nós. Tá certo que eu tenho que buscar o meu conforto material, alimentar, vestuário, moradia, transporte, tudo isso é válido. Mas e o meu conforto espiritual? Eu vou continuar enganando pessoas? Essas pessoas são filhas de Deus. Ninguém gostaria que seus filhos fossem enganados. Imagina o que pode acontecer com aquele que tenta enganar o outro. É preciso aumentar consideravelmente para o alto, para o bem, as nossas relações interpessoais. É isso que precisamos, Jesus. Que o Senhor nos oriente nisso, para que não cometamos erros banais e perigosos. Esteja em nossa direção, nos fortalecendo e amparando para essa grande vitória. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre bom combate. Voltando à pátria espiritual depois da morte física, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola, de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Sim, a nossa vida verdadeira é na pátria espiritual. Aqui nós estamos por um período muito curto, não é?
emoção do retorno e também do reencontro, alegria redescoberta, porque vamos encontrar os nossos entes queridos que antecederam a viagem, amigos outros, enfim. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva de cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne. Sim, nós vamos ter uma boa acolhida, certamente, pelos entes queridos. Por dentro é o remorso que nos fustiga, vanguarda que fulgura, retaguarda que obscurece, êxtase e dor. Muitos vamos estar com a consciência culpada, né? Poderia ter feito muito mais, perdeu muito tempo na vida. Vamos levar esperança, mas também arrependimento. Reconhecido as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. Quantos irmãos voltam para casa quase que de mãos vazias, né? Pouco fizeram na encarnação. É porque a lei nos infunde respeito à justiça. Aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Nós pensamos muito em nós, né? O dia que o homem aprender a amar realmente o seu próximo como irmão verdadeiro, que tendo o olhar de Jesus, o planeta vai dar um salto muito grande. Observe que até hoje nós nos preocupamos muito com os nossos familiares, né? Eu tenho que dar uma condição melhor à minha família, meu filho, minha neta, meus netos, enfim. Pensamos muito no clã familiar, enquanto nós deveríamos pensar, sim, em toda a humanidade, porque somos todos irmãos. Rogamos dessa forma a reencarnação à guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. Muitos no mundo espiritual, chegando o momento de voltarmos ao planeta Terra, pedíamos provas, às vezes até duras, exatamente para não cometermos equívocos do que já fizemos ontem, né? Agradece assim o lugar de prova em que te situas. Corpo doente significa companheiro difícil, perante, complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. Todo título exterior é instrumentação de serviço. A existência terrestre é um bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. Isso não, né? Porque você vai desenvolvendo o seu lado intelectual, moral, isso realmente é uma vitória. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos, né? Quando Paulo de Tarso falou de vencer, eu venci o bom combate, ele referia a si. Ele deixou de lado aquele homem velho, né? Aquele ser orgulhoso, e passou a ser uma pessoa tão gentil, tão humilde, que ele disse, já não sei mais se sou eu que vivo, se é o Cristo que vive em mim. Então, quando ele fala vencer o bom combate, não está relacionado a vencer outras pessoas, vencer a si próprio. Essa é a maior dificuldade do ser humano. Não esperarás pela fortuna, a fim de servir a beneficência. Tem muitos que dizem assim, né? Não, quando eu tiver mais velho, eu vou procurar uma casa espírita, uma igreja, vou me tornar uma pessoa mais religiosa. Agora eu estou muito novo, vou aproveitar a vida. Outros dizem assim, não, quando eu tiver dinheiro, eu quero ajudar muitas famílias. Meu irmão, não espera isso. Comece desde já. Você pode ajudar com um sorriso, com um abraço, com um aperto de mão, com um prato de alimentos, com tantas coisas, com uma oração sincera em favor daqueles necessitados. Tem muitas maneiras. Muitas vezes nas pesquisas laboriosas do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Às vezes se ouve, né, que é muito profundo. O homem passa a existência toda juntando dinheiro, depois da velhice ele perde todo o dinheiro tentando recuperar a saúde. Porque perdeu noites de sono, às vezes passando por cima de pessoas, a juntar os tesouros que ficarão aqui na terra. Como disse o nosso querido Marcelinho Carioca, numa entrevista que eu nunca me esqueci, ele diz assim que nenhum cortejo fúnebre ele jamais viu caminhões de mudanças. Por quê? Porque ninguém leva nada no sentido material, o caixão não tem gaveta. Temos que pensar muito nisso. Cede hoje ainda a pequena moeda
que dispõe em favor dos necessitados. O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais que 1 milhão indefinidamente sepultado no cofre. Olha só, é muito mais importante que você compre um alimento para mitigar a sua fome do que ter um dinheiro, uma fortuna guardada, né, que não está sendo utilizada para nada. Não requererás a glória acadêmica para colaborar na instrução. Muitos também dizem assim, não, eu não tenho tantos estudos assim, eu não tenho como instruir. Tem, você sempre pode dar alguma coisa. Muitas vezes, na porfia da conquista de lauréis para a inteligência, desajustarás debalde a própria cabeça. Então, meus irmãos, meditemos essas instruções, são importantíssimas. Ou seja, ampara hoje ainda o irmão que anseia pelo alfabeto. Leve a explicação que induza alguém a libertar-se da ignorância. Vale mais que o diploma nobre guardado inutilmente. Porque adianta você ter vários cursos acadêmicos, aquilo está empoeirando às vezes na sala de estar ou dentro das gavetas. Faça alguma coisa útil pelo próximo. Invista no próximo, que é a melhor maneira de aproximarmos de Deus. Estava falando aqui de diploma, né, Pedrosa? Sabe o que eu entendo disso? É sempre bom você fazer um curso extra, é sempre bom você aprender coisas novas. Mas tem que entender que uma coisa que você aprende hoje, daqui a 2, 3 meses já está ultrapassado, né? Então eu tenho que buscar sempre esse aprendizado. Às vezes eu fico vendo pessoas, outro dia mesmo eu estava assistindo um vídeo, é uma senhora, né, assim, bem postada, né, como se fosse uma sábia cidadã, dando uma entrevista num podcast, e ela disse o seguinte, olha, tem esse pessoal espírita aí que fica falando que tem reencarnação. Aí ela já errou, porque não é o pessoal espírita que fala reencarnação, é todo mundo em todas as épocas. É só estudar a história, para quem não gosta, não posso fazer nada, mas está lá na história, é só estudar que você vai ver. Então ela diz que tem uns espíritas aí que ficam falando de reencarnação. Olha que absurdo! Se a gente reencarna para melhorar, como é que o mundo e o homem estão tão desarmonizados, né? Estão tão maus. Olha, minha gente, que coisa triste ouvir um negócio desse. A gente às vezes dá atestado de ignorância, com a facilidade a gente assina que não sabe nada, né? Se você pegar a violência da época de Jesus, vamos colocar bem mais próximo da gente, se você pegar a violência da época de Jesus com a violência que tem hoje nós temos 10% só daquela violência. Antigamente queimava-se vila de casas, matava gente, cortava cabeça, cortava tronco. Hoje você não vê mais isso. Pelo menos assim, exposto, né? Se alguém faz isso, faz em rituais ou alguma outra vingança, né? Acerto de contas. Mas publicamente, como se era, não se faz mais. Então é preciso entender que todo o que o mundo progride. Então, se eu aprendo uma coisa hoje, eu tenho que estar sempre atualizando aquilo. Por exemplo, um médico, engenheiro, advogado, pessoas que estão aí na ponta do serviço social, né? Então, eles têm que estar aprendendo o tempo todo, porque sempre tem uma técnica nova, sempre tem alguma coisa diferenciada. E é isso que pensa, né? Agora, antigamente, você fazia lá o curso, botava o diploma na parede lá, aquilo estava sempre atualizado. Hoje já não mais, né? Hoje as pessoas que são acadêmicas, por exemplo, fazem aquele trajeto, né, da graduação, depois pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Você vê que está sempre um avanço e já tem coisas além. Por quê? Porque o conhecimento é ilimitado, não tem limites para o conhecimento. Então, se eu fecho numa pequena coisa que eu sei, eu não vou conseguir entender o que está além. Aí eu começo a negar, porque eu não consigo entender. Infelizmente, muitas pessoas hoje cometem esses enganos. Então, isso aqui eu não sei, eu nego, ironizo, né? E a ironia é isso, olha, eu não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Aí eu fico tirando onda, como se eu fosse o grande sabedor da coisa. Quem ironiza é realmente uma pessoa ignorante no caso, ele não sabe nada. Então ele ironiza, para não ter que se mexer, para não ter que se virar. Então o nosso tempo hoje, Pedrosa, é um tempo de grandes avanços, né, no campo dos conhecimentos. Graças a Deus que chegamos a esse momento. Muito embora ainda hajam situações que nós não gostaríamos mais de viver, como corrupção, né, exagero de autoridades,
roubos, crimes, né? Homicídios, suicídios. A gente não queria nada disso, sabe? Uma sociedade justa não quer isso. Ninguém que esteja de sã consciência vai querer isso. Só que nós temos que trabalhar para aprimorar o mundo. Então, o mundo será um mundo de paz e de harmonia? Sim, isso não tenha dúvida. Isso está no projeto divino que ninguém toca. Nenhum ser humano toca nisso. Então, bobagem essas pessoas que ficam aí criando grupos internacionais para querer mudar a sociedade. Não vão conseguir, gente. Esqueçam, quem governa o mundo é Deus, Ele que criou. Como é que você que não criou absolutamente nada quer mudar um fato? Então eu chego na sua casa, você tem lá uma estrutura extraordinária, né, de uma coisa que você gosta, é um setup, por exemplo, de informática. Eu vou chegar lá e vou meter a mão naquilo que te pertence, aquilo que você criou. Então os homens estão muito equivocados. Infelizmente, a dor será a grande bandeira de redenção. Infelizmente, e é tão ruim. Depois que a pessoa entra no processo da dor, da enfermidade, aí ele vai gritar, vai chorar, vai se arrepender, mas aí vai ter que cumprir o rito, né? Não exigirás ascensão ao poder humano a fim de proteger as vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura de autoridade, consumirás em vão o ensejo de auxiliar. Então, olha que coisa interessante, né? Nessa questão do bom combate, né? Então, é preciso, você quer proteger vidas alheias, você não precisa querer ascensão ao poder. Às vezes, no poder, você nem olha para as vidas mais simples, né? Acende hoje ainda, para essa ou aquela criança extraviada, a luz do caminho certo. Pequeno gesto edificante que incentiva um menino ou a menina a buscar o melhor, vale mais que a posição brilhante sem proveito para ninguém. São espíritos que retornam, gente. Toda criança, seja em qual idade for, né? Adolescentes, né? São espíritos antigos que retornaram para uma nova encarnação, para uma nova oportunidade. Então eles estão crianças, mas na intimidade, no DNA deles, né? Na fita filogenética, tem histórias milenares. Quando eles falam a questão do aborto, né? Então a concepção, a vida começa na concepção, e naquela concepção já tem o espírito ali para direcionar a formação do novo corpo. Esse espírito é milenar. Ele traz uma história que não é a minha nem a sua, é a dele. E a gente quer matar isso, né? Então, quando você vê uma criança, um menino ou uma menina, respeite-o. Porque Deus programou que a volta à reencarnação seja por este caminho, o caminho da infância. E tem que ser protegida e tem que ser amada com toda a expressão do bem que você puder dar. Não solicitarás feriado para socorrer os aflitos, muitas vezes reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás improficuamente o tesouro dos dias. Eu só vou fazer isso no feriado, não no final de semana. Não, a dor ou a necessidade, ela está a todo momento. Se você pudesse ser útil na hora que a coisa te buscar, na hora que a necessidade ou a dor te buscar, você estará ajudando enormemente na estruturação de um tempo mais saudável, mais tranquilo. Estende hoje ainda algumas palavras confortadoras aos companheiros que a provação envolve em lágrimas. Uma hora de esclarecimento e esperança no consolo aos que choram vale mais que um século de existência amarrado à preguiça. A gente tem que saber muito isso, Pedrosa, essa questão da fé e da esperança, né? A pessoa que perde isso, ele fica completamente sem norte. Aí começa a falar coisas erradas, começa a dizer impropérios, né? Que antigamente eles chamavam de heresias ou anátemas, né? E a gente fica aí muita deriva. A fé e a esperança. A fé, eu tenho certeza que vai acontecer isso de bom para mim. E a esperança será em algum momento, em algum lugar. Então nós temos que cultivar a fé e a esperança, porque se nós estamos passando por situações difíceis,
alguma coisa nós fizemos no passado ou neste presente, ou então é uma prova para avançarmos além. Então todo mundo tem suas dificuldades, mas todo mundo também tem seus momentos prazerosos. Então, se chegou a dificuldade, viva como se você estivesse vivendo o mesmo momento prazeroso, ou seja, entendendo que ali você está sendo ajudado, está sendo alinhavado para um futuro melhor. Não percas a ocasião para o teu heroísmo, nem aguarde santidade compulsória para demonstração de virtudes. Essa coisa de heroísmo, né? Isso é muito sério. O herói, às vezes, quando você sai para uma jornada do herói, você tem que fazer uma coisa muito difícil. E aí é como se você saísse para a jornada do herói. Isso na mitologia é assim. Então, por exemplo, você tem que levar uma encomenda muito perigosa num determinado lugar. E aí você sai para fazer isso, é a jornada do herói. Então você se arma, né, de proteções próprias, de ajustes próprios, de cuidados próprios, e vai. Então você tem toda aquela proteção de ir. Quando você chega lá e entrega, o herói morre. Aí ficou o teu trabalho. Então o herói é uma circunstância criada pela psique para estimular o indivíduo a realizar aquilo que lhe compete realizar. Quando você vê na mitologia, né, os ritos de Ulisses e de Hércules, eles foram heróis, por quê? Eles venceram as dificuldades. Depois o herói morre. Aí fica a pessoa com aquele acréscimo de conhecimento, aquele acréscimo de vivência, né? Então, não perca a ocasião, né, para fazer isso. Então, às vezes, a jornada do herói é um desafio. E a gente foge, fica na preguiça e não vai no desafio. E é esse desafio que vai me potencializar. E a base, né, é uma estrutura básica para outros conhecimentos que eu terei que viver, que aprender e também vivenciar. Comecemos a cultura das boas obras, hoje ainda, onde estivermos, porque toda migalha do bem, com quem for e onde for, é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Temos que pensar sério se eu estou preocupado ou buscando a justiça de Deus. Então, façamos as boas obras que nós estaremos em busca dessa justiça divina. Que quando eu cumpro com o meu dever, o meu direito vem automaticamente. Não é isso, Pedro? É isso mesmo, agora sim, muito bem explicado. Meus queridos irmãos, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Luz do mundo. Jesus, o mestre dos mestres, tinha sempre palavras de estímulo aos que o seguiam. Ninguém como ele utilizou de forma tão excelente os vocábulos de incentivo a quem pretendesse estar com ele. É assim que nos credencia a herdeiros do universo, pois que somos filhos do Pai que tudo criou. Bem como nos chama de filhos da luz, ramos da videira, aqueles que podem fazer tudo o que ele fez e muito mais. De forma miúde, ficamos nos questionando a respeito de algumas de suas afirmativas. Por nos considerarmos tão pequenos, tão distantes da grandeza de que se reveste o Mestre de Nazaré, indagamo-nos se ele estaria certo ao nos ofertar tais credenciais. Filhos da luz? Nós que nos sentimos ainda tateando em sombras densas? Andar num mundo como filhos da luz, enquanto temos luz? De que luz dispomos? De que intensidade é nossa luz? Então, nos lembramos do valor de um fósforo em plena escuridão. Quando o breu se faz porque a energia elétrica sofre uma pane, como a luz débil de um fósforo faz a grande diferença. Disse alguém que nos podemos considerar como um fósforo aceso. Sim, a chama não ilumina a grande distância, mas faz a diferença entre a escuridão total e uma pequena claridade. Claridade que nos retira por breves segundos embora da insegurança total das trevas. Claridade que nos permite ver o outro, perceber que não estamos sós,
que mais alguém compartilha conosco daquela situação e nos darmos as mãos. Claridade que nos permite ir em busca de uma lanterna, de uma vela, de um lampião. Ou, se nada disso se tiver, acender um outro fósforo, e outro, e mais outro. Quem sabe, fazer um clarão maior, enquanto a energia elétrica não se restaura. Em se tratando da sociedade, podemos imaginar o mesmo valor dessa pequena luz. Se somos um fósforo de dignidade que se acende quando a corrupção anda à solta, fazemos a diferença. Porque a nossa chama mostra a outros o nosso valor e motiva a que os demais resolvam acender a sua própria chama. Se em meio à indiferença geral somos o fósforo que aquece a alma e a vida de quem sofre, se em meio à covardia moral mostramos a luz da correta conduta, se, enfim, somos a pequenina chama da amizade, da justiça, da fé, quanta luz espalharemos por onde passarmos? Tinha, portanto, toda a razão Jesus ao nos estimular a andar no mundo como filhos da luz, andar enquanto tivermos luz. A luz ilumina onde se apresente e mostra cores, onde somente havia trevas. Mostra pessoas onde somente havia solidão. Acena esperança onde graça e infelicidade. Pensemos nisso e atendamos ao incentivo do Mestre de Nazaré. Não nos preocupemos com a chama pequena, oscilante ou de duração efêmera. Mostremos nossa luz, mesmo que somente seja para acender outra luz. Será a nossa contribuição para o mundo de alegrias, risos e cores que todos desejamos para nós, para nossos filhos, para as gerações futuras. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de falarmos em seu Evangelho, que nos consolam, que nos liberta, que nos dá, Senhor, sempre esperança de prosseguirmos na luta evolutiva, amparados pelo seu amor, pela sua misericórdia. Abençoe-nos sempre o propósito de estarmos conectados com Deus, com a espiritualidade amiga. Rogamos paz para nós aqui no programa e todos os amados irmãos conectados conosco. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas? Pedrosa, fica o meu abraço aqui a todos os nossos ouvintes, naquela certeza, né, de que a vitória para o bem será nossa. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos. Boa noite, Guaraci, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão a
possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos